Meninos, atenção, tema aqui na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do Goiás. E o tema é o seguinte, né? A gente fala sobre a limpeza que está sendo promovida aí pelo diretor de futebol do Goiás, o Michel Alves, no elenco. Vários jogadores deixando a equipe do Goiás visando 2026. Põe na tela aí, Giovana, o GC. Michel Alves acerta ao fazer limpa no elenco do Goiás? Olha na tela do canal do YouTube os jogadores que tinham contrato com a equipe esmeraldina e que já deixaram o Goiás. O Tite não fica, o Wesley Garcia não fica, o Messias está indo embora pro Juventude. Obrigado, Lucas Andrino. Você trouxe, mas você tá levando, né, meu filho? Graças a Deus. Obrigado, Andrino. Deus te abençoe. Marcão Volante está indo embora também. O Lovati não fica. William Lepo já foi embora. Gonzalo Freitas não renovou o contrato. Rafael Gava fechou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Arthur Kaique, atacante, ainda não fechou com ninguém, também não ficou. Wellington Matheus voltou pro futebol paulista. O Moraes fechou com o Operário de Ponta Grossa. Xavier, garoto da base, não teve o contrato renovado. E o Fábio, lateral direito, voltou para a equipe do Anápolis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogadores, ou seja, um time e 2 reservas. Um time e 2 reservas. Danilo Dias, novo diretor de futebol do Goiás, acerta com esse limpa que ele fez aí, tirando 13 jogadores do elenco para 2026? Desintoxica, oxigena. Gostei da palavra, desintoxica. Gostou? Cuidado, hein, Thiago? Bacana. Não gostou não, Thiago? Cuidado. Não, vou apelidar agora o Michel Alves de Epocler. Ele intoxica, né? Desintoxica. Então, de oxigênio o ar lá do vestiário do Goiás, de jogadores que estavam ali apenas passeando, literalmente. De fato, agregaram nada. Arthur Kaique, cara, com todo respeito, não jogou nada, não deu sorte no Goiás. Vai seguir a vida dele para outro lugar, beleza. O Wellington Matheus chegou de volta, saiu ano passado, volta esse ano. Pra mim, pouco ou quase nada fez também, não fará falta. O Goiás precisa de um extremo que vai pra cima, um cara incisivo, um cara com personalidade, finalizador. Quantas assistências ou gols o Matheus fez nessa Série B que a gente pudesse lembrar aqui facilmente? Eu confesso que eu tenho que fazer uma pesquisa pra me lembrar. Também vai com Deus. Moraes, tadinho, chegou tentando oportunidade, até no primeiro jogo lá na Liga Arena, ajuda ali no gol do próprio Ramon, mas não deu, Moraes vai seguir a vida também. Fábio, outro que veio pra Goiânia também pra tentar uma posição ali, visto que o Lepe tinha machucado, não agregou, volta pro Anápolis. Gava, Lovati, Tite, pra mim os três também, vida que segue. O Gava já deu o que tinha que dar no Goiás, o Lovati não se adaptou tanto, teve um momento nas mãos do Jair Ventura durante o Goiano, que pode ter tido a melhor fase dele no Goiás, depois pra mim também cai de rendimento. O Tite vem de uma prateleira acima, um currículo invejável, Turquia, Fortaleza, mas infelizmente não se adaptou ao futebol goiano, ou então aos zagueiros que estavam do lado dele, eram das mesmas características, também complicou um pouco a adaptação dele. Uma Série B é difícil, é diferente de uma Série A, então eu poderia falar outros aqui, né, nem vou me alongar tanto, mas isso é importante para liberar espaço numa folha, para liberar espaço num vestiário, para não ficar demasiado atletas ocupando espaço de jovens que possam surgir, ocupando espaços sem poder agregar nada. Esses jogadores que eu falei aqui, com todo respeito, nenhum agregaria nada para 2026, então nada melhor que o Michel Alves já fazer essa oxigenação, já buscar ativos para ocupar esses lugares, ativos que de fato vão render com a camisa do Goiás, porque chega de ficar dando emprego para cara que vem aqui passear e só ir lá treinar e não render nada. Então, para mim, desses aí que eu optaria para ficar um pouco mais seria o Wesley Garcia, mas se ele vai seguir o caminho também de outros aí, vida que segue pra ele e que dê tudo certo na carreira do Wesley. Meus amigos, 12h22 agora. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo nosso site. Irmão Soares, vem que tem. 12h26, debate das feras, oferecimento novos Peugeot 208 e 2008, agora em versões híbridas, na Navesa Aparecida. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Kelly Unhas, a qualidade que as suas unhas merecem. Auto Clube, a sua proteção, nossa missão. Acetona Cruzeiro, produzida em Goiás há mais de 6 décadas. E é claro, gente, sempre importante falar da Vedacil. Tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Vedacil de Goiás, para todo o Brasil. Jean Lopes, coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Giovana, fica mais fácil aqui, até pra gente ver o que os meninos estão fazendo. Jean Lopes fica resenhando, né? Fica lá no Tinder, mandando mensagem, garantindo, né, o encontro do final de semana. Presta atenção aqui no programa, Jean. Tô te sentindo distante, meu filho. Presta atenção aqui no seu serviço aí. Ô, Jean, fala pra mim, e essa lista aí de dispensas, né? Se bem que o Tite tá na lista e talvez fique, né, Tim? Talvez o Tite fique. Ele não saiu ainda, né? E não teve nada pra ele. Não vi, pelo menos eu não ouvi o Proposta André não trazer teve, não. nenhuma questão de
já do acerto, o interesse de algum outro clube, foi ventilado algumas situações. E é difícil que apareça, né, porque o salário deve ser bem alto. Pela idade e tal. Eu respeito muito a história do Tite, mas o momento dele é um momento de declínio, amigo. E se não aparecer, reta final de carreira. Se não aparecer, até tem pro que pagar. Falar também, vai ter que ficar, e tem que cumprir o contrato. Porque se mandar embora, tem que pagar o contrato do mesmo jeito. Então, às vezes, quem sabe, o Daniel Paulista não consegue resgatar aquele Tite. Acho difícil. Mas a gente viu o Tite jogando tanto lá no Fortaleza, será que esqueceu? Mas ele era mais jovem, né? Tinha uma expectativa grande quando ele foi contratado e uma decepção até agora. 12h28. Ô Jean, o que você me fala dessa lista aí de 13 jogadores que estão deixando o Goiás? Dessa lista, alguém poderia ser aproveitado, Jean Lopes? Dessa lista aí de saídas? Nem o Nepo? Para mim a lista é excelente. Até agora, o Michel Alves, o que mais me chamou a atenção no trabalho dele de forma positiva foi esse limpa que ele está fazendo no Goiás. Quando terminou a Série B, né, o último jogo do Goiás com o Remo, não sei se foi na segunda ou na terça, que eu participei aqui dos debates, eu fiz um comentário dizendo que precisava fazer esse limpa, que tinha que montar um esqueleto, né, um esboço do time do Goiás com aqueles 8 meninos que participaram do último jogo contra o Remo e fazer as contratações pontuais para chegar, vestir a camisa e ser titular. Então, excelente o limpa, desinchou o elenco do Goiás. Me parece que vão priorizar contratações em qualidade, não em quantidade, ao contrário do que foi feito em 2024 e 2025, quando contratou 50 jogadores em cada temporada, né, uma força de expressão que eu estou usando, e a maioria ruim. E dessa vez não. Me parece que são as contratações pontuais. Mandou 13 embora, vamos arredondar para 15. Manda 15 embora, contrata 5, ganhando cada um 3 vezes o que ganhava um dos 15 que saiu. Ou seja, você vai ter o mesmo valor de folha de pagamento, mas com jogadores muito melhores, com jogadores que vão dar muito mais retorno técnico, jogadores mais profissionais, né? Então, assim, excelente esse limpa. Tomara que os que ainda não saíram, como o Tite, saia. E eu estou tentando forçar a cabeça aqui, talvez o Tim ou o Danilo possa me ajudar. Dos boleiros mesmo, não ficou ninguém não, né? Ficou o Luiz Felipe zagueiro, o Lucas Ribeiro zagueiro. Tite, né? Acho que não... Ficou o Tite. Não, tá na lista, eu falo que fora da lista. Ah, tá. Mas o Tite tá no time. Jogadores mais experientes que ficaram, o Juninho, que tem quase 40 anos. O Anselmo Ramon, aí quase o Lucas Ribeiro anos. E o Luiz Felipe. O Lucas Ribeiro, né? Não é tão experiente assim. Boa lembrança, Tim. O Juninho tem que entrar nessa lista aí. Cuidado. Também. O Juninho tem que engrossar essa lista aí. O Juninho, por quê, Jean? Foi um jogador... os últimos jogos do Goiás, principalmente aquele contra o Remo lá em Belém, ele foi um dos piores jogadores do Goiás. Cuidado. Um dos que menos ajudou e é o que deveria ter ajudado, pois era um dos mais experientes. Mas eu não acho o Juninho, o Jean, desculpa, assim, eu não coloco ele como um boleiro. Assim, ele não jogou bem? Concordo que em alguns momentos ali na reta final faltou uma qualidade maior, mas eu vejo que assim, é uma coisa que acontece, que não é todo dia que você vai jogar bem, não é um campeonato inteiro, 38 jogos, mas eu vejo que o Juninho, mesmo com a idade um pouco mais avançada, é um jogador que pode ajudar. Lógico que a gente espera ver um elenco mais forte, né? Um grupo mais forte. E já, Thiago, você me permite, aí já aproveitando em cima desse comentário aqui, desses jogadores que estão saindo, para mim o Lepa era um jogador interessante, certo? Ponto. Só que o jogador não quis nem abrir conversa com o Goiás. Amigo, vai com Deus, segue a vida, bom sucesso pra você. O Goiás não pode ficar refém de jogador nenhum, não quis nem conversar, então abraço, vamos atrás de outro, foi atrás, trouxe o Nicolas, que pra mim é um bom jogador, trouxe o Rodrigo Soares ali pro lado lateral direito, agora traz o Lourenço pro meio campo, e eu vejo que esses jogadores que saíram aí, teve alguns momentos bons, a gente pegar um Marcão. Lampejos, o Marcão, né? Ano passado, o jogou Marcão bem. Quando chegou, ele ajudou, fez 6 gols, né? 6 gols no campeonato ali, começou com aquele de um jogador que pegava e que chegava na área. Madeira. Esse ano, quando chega... Cupim entrou, né? Quando chega o Mancini, deu oportunidade de novo pra ele, só que ele não conseguiu render mais, né? O Gava também é um jogador técnico. Já deu, né? Mas assim, eu acho que tem momentos que... Falta força ali, né? O Goiás precisou de intensidade, né? Quando o Goiás Gava é um precisou de intensidade... Técnico, tem uma boa bola parada, mas não tem essa intensidade, não tem essa força ali. Se jogar de segundo volante, uma força pra marcar. Se jogar de meia, essa intensidade. Então, assim, eu vejo que também não
não podemos ficar pelo menos na minha visão, lamentar a saída do Gava, não. O que a gente espera que traga. Tim, mas o Gava teve uma regularidade melhor do que o Juninho ao longo da temporada. Mas lento demais depende... eu não estou aqui advogando para que o Gava continuasse. Acho bom a saída dele. Estou apenas comparando com o Juninho. Eu vejo que o Juninho... Se o Gava sair, o Juninho vai ficar, sendo que o Gava foi mais regular e jogou melhor que o Juninho. Eu acho que o Juninho ele teve mais participações, porque o Gava ainda teve a questão da lesão. Essa questão do Gava, dele... Ou segundo volante, para mim ele falta força na marcação, que precisa ter um segundo volante, e de meia ele não foi aquele 10. Ele não tem a qualidade que precisa, né? O Juninho, como segundo volante ali, para mim eu ainda apostaria um pouquinho mais nessa comparação, mas respeito demais. Para mim são dois jogadores semelhantes. E o Juninho? Semelhantes. O Juninho já voltou, falando de segundo volante. Ele já voltou a treinar. Ele antecipou as férias dele. Ele é um cara que sempre se cuidou bem, né? Viu? Não, e o Juninho, assim, eu tenho boas lembranças do Juninho, porque nas grandes derrotas do Goiás nessa temporada, um dos poucos que deu a cara foi o Juninho. Então, pelo menos, covarde ele não é. E é um jogador vencedor, cara. O Juninho é vencedor. Então, o perfil do Juninho, pra mim, faz bem a um time que precisa voltar a ser um time vitorioso. Você precisa ter no elenco um cara que é muito profissional. A gente sabe, todo mundo tem informações. Sempre é um cara respeitou muito sério, o Goiás. Um cara que respeita a entidade, que tem esse comprometimento com a entidade, coisa que a gente viu faltando em muitos jogadores nessas últimas 2 temporadas do Goiás. E em relação às decepções, o Tite até agora uma decepção gigante, esperava muito mais. O próprio Wesley eu esperava mais. E pra mim o Wesley, no melhor momento dele, foi aquela semifinal do Goiano, ele quebrou o pé. Ele machuca no Serra Dourada contra o Vila Nova, aí depois que voltou, não conseguiu ser o Wesley, pelo menos que eu esperava. Então, Thiago, não tem muito o que lamentar não nessa lista aí do Michel. O que a gente fica na expectativa agora é de novas contratações com peso. Pra mim, até agora, foram boas contratações que ele fez, mas é lógico que ainda precisa de um elenco mais forte. Quem sabe no sábado, quando o Goiás reapresentar aí, teremos novas contratações com jogadores com qualidade alta. Natal de ofertas Nisa Multimarcas. A Nisa separou um lote de carros com ano de garantia e juro de 0,99%. Entrada em 18 vezes no cartão. Carros com até R$15 mil abaixo da tabela FIPE. Nisa Multimarcas, na Avenida Rio Verde e na Avenida Independência. 2h35, debate das feras, oferecimento Lajes Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Suprema Distribuidor Oficial Bageba PC no Centro-Oeste. Elo Forte Uniformes, 25 anos de tradição. E Sim Digital, completona com fibra e TV. Diga sim, assine agora. Cara, o trabalho do Michel até o momento é um trabalho bom. Eu só espero, Danilo, que não comece com interferência. Porque o Goiás tem esse defeito, né? O Goiás tem esse defeito, que dê liberdade e autonomia total pro Michel Alves. O trabalho dele até o momento é muito bom, ou não? A primeira parte que ele já faz é desintoxicar o elenco, né? Claro. Já tira ali umas peças que estavam ocupando espaço, né, Tim? Sim. E depois já traz algumas peças pontuais. E com certeza o Goiás não vai trazer quantitativo, mas qualidade, que deve ser o ponto principal lá. E outra coisa, do Danilo, trabalho. O Michel entende, né? Não, você matou a pau. Você tocou no ponto. Ele entende do assunto, ok? Ele tem o perfume, né, Thiago? E assim, por exemplo, se eu fosse o dono de uma empresa, eu não teria dificuldade nenhuma, Tim, em dar autonomia para quem entende de determinada área. Sim. Você entendeu? Aliás, para mim, se eu fosse presidente da República, cara, porque tem presidente, tem gestor, gestor público que dá palpite em tudo. E te digo mais. E é impossível que uma pessoa saiba de todas as áreas. O que o líder faz? Ele esparrama. Meu filho, você é bom na área do futebol? Cuida do futebol. Você é bom na área do marketing? Vende lá pra gente. Você é bom na base? Revela jogador. E dá autonomia. Dele, né? Dá autonomia, porque o Goiás tem um cara hoje que entende de futebol. Agora, o que não deve é você ficar dando palpite de algo que você não entende. E já tá provado que esse modelo não tá dando certo. Porque o Goiás tem fracassado desde quando o Sueli se afastou do futebol do Goiás. Porque ele sim entendia de futebol. Ali sabia muito de futebol. Sabia tudo de futebol. Caimento da mesa, resenha de jogador quando era malandro e quando não era. O seu Ailê conhecia muito de futebol. Demais. Agora o Goiás precisa do quê? De alguém que faça a gestão do clube, de alguém que cuide politicamente da equipe e deixa o Michel trabalhar, gente. Até porque na função o cara do é especialista Michel, no futebol, ué. do Michel, e pra mim foi um dos grandes defeitos do Andrino,
falta o pulso, falta você exercer bem essa função de ser o diretor, você cobrar do treinador, você cobrar dos seus atletas. Eu não via isso no Andrino, longe disso pra mim. O Michel não, por mais que ele esteve lá também, ele conhece, sabe como que funciona ali vestiário, o dia a dia do jogador. Às vezes você olhar o jeito que o jogador tá, você sabe que ó, tá acontecendo alguma coisa com aquele cara, chamar atenção, chamar o próprio treinador, trouxe o Daniel Paulista aí, que o Daniel já conhece o Michel, então o Michel sabe que tem que cobrar porque o Goiás, nos últimos anos, ele não procurou um diretor de futebol, ele procurou um para-raio, né? O cara que no momento da crise era atacado, era criticado pela imprensa, né? Que eles queriam colocar para a torcida como sendo responsável. Foi isso que o Goiás procurou com o Lucas Andrino, que se deixou levar diante dessa situação. Ah, mas o Andrino é bom diretor de futebol, Thiago? Acho que não é. Mas o Andrino também não era o responsável por todos os erros do Goiás, como pintaram. Ou eu tô mentindo aqui? Não, pra mim faltava então, nele que o Michel não seja para-raio, que ele seja, de fato, o diretor de futebol. Acertou? Ele é o cara do acerto, ele é o cara do louro. O Michel, errou, ele é o cara da crítica. Você sabe o que foi mais importante? Ele chegou já pontuando a importância de um clássico. Porque ele teve aqui no futebol goiano. Primeiro que ele sabe a grandeza do Goiás. Exato. ele chegou. E transmitir isso para os jogadores que vêm aqui é importante, porque nos últimos anos está transmitindo, pelo menos a mim, a impressão que jogar contra o Goiás ou contra o Vila é mais um jogo. Messias mesmo deu entrevista no Clássico recentemente falando, não, é mais um jogo, jogar na casa dos caras lá é normal. Não é normal não, amigão. Cuidado, é clássico, é Vila e Goiás, Tim. Você teve lá dentro, você sabe. É totalmente diferente. E ele chega transmitindo isso, é importante, chega oxigenando o ambiente, então deixa o Michel trabalhar, deixa ele tem o conhecimento do futebol, o tato, teve ali dentro, conhece o futebol goiano. Pra mim foi a melhor aquisição ao lado do Lourenço, foi o Michel Alves disparado. Você tá cansado de pagar aluguel todo mês e ver o seu dinheiro indo embora? Gente, eu tenho a solução pra você. Para tudo que você tá fazendo e preste atenção no recado da Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. 62983238200. Vai de Like Imóveis. Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Descubra o sorriso dos sonhos da Clínica Dentária Anhanguera. A sua saúde começa pela boca, cuide bem do seu sorriso. Todo tipo de tratamento dentário. Na Avenida Tocantins 450, Centro de Goiânia. Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta performance no campo. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Orgulho do povo goiano. E também, é claro, pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha, a sua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas, PVC, PU, borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 32319000, 32319000. Venha para a Rainha da Borracha. Fala, Jean Lopes, pra gente matar o tema aqui, meu filho. Oi, Jean. Não, veja bem, em relação ao Andrino, para fazer uma comparação com o Michel, para mim, na Série B, não estou falando do Goiano, na Série B, o Andrino não errou tanto nas contratações. Algumas não deram certo, é verdade. Mas a maioria foi aprovada por nós comentaristas aqui. Quando surgiu o nome do Tite, a maioria aprovou. Do Benítez, a gente fez a ressalva da questão física, mas aprovamos tecnicamente. Do Ayrton Rato, quem mais aí na Série B? A gente aprovou a maioria. Eu não vejo que ele foi mal nesse sentido. Onde o Andrino foi mal e o Michel Alves não pode errar no mesmo segmento? Na cobrança do elenco e na cobrança do treinador. Quando o Mancini começou a cair o seu trabalho começou a entrar em decadência na Série B, quando ele começou a pôr o time muito recuado, aquela coisa toda que a gente falou durante o ano, era hora do Lucas Andrino chegar junto do Mancini, e ele não chegou. O Mancini fez o que quis, continuou errando, errou em sequência, e o Andrino assistiu tudo passivamente. Espero que o Michel Alves não cometa esse erro. Saiba entender que tem hora que tem que cobrar do treinador, que tem que cobrar dos jogadores. O papel do diretor de futebol é esse. O Lucas Andrino errou demais. Tomara que o Michel Alves não erre nesse sentido, além de boas contratações que o torcedor esmeraldino espera. 12h40 da tarde, debate das feras, troca o tema e vem comigo. Oferecimento, seu AP pelo Minha Casa Minha Vida.